Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha. É com um prazer muito grande que eu estou aqui de volta à presença de vocês, né? Hoje, com um tema maravilhoso, que é o patrimônio histórico mundial. Né? Eu coloquei com uma música bem difícil de vocês escutarem, né? Mas o nome dessa música, né? Ela chama-se O Tema de Lara. O Tema de Lara, pessoal, é um patrimônio histórico da música mundial. Né? E ela é incomum, vocês talvez nunca escutaram, mas vejam como a sonoridade dela é interessante, né? Então, hoje nós vamos encerrar aqui nossa pequena viagem, por enquanto, né? Sobre o patrimônio histórico mundial. Nós aprendemos o que era patrimônio histórico, né? Escutamos falar sobre patrimônio histórico nacional. Disse para vocês algumas coisas do patrimônio histórico mundial. Mas hoje eu vou complementar, dar alguns exemplos para vocês sobre alguns patrimônios históricos mundiais, tá? Ou seja, são patrimônios que representam, têm grande importância para o mundo todo. Quando vocês começarem a viajar pelo mundo todo, né, vocês vão lembrar do que eu falei, e é legal, você, o professor Marcos falou desse local aí. Quando vocês começarem a escutar as músicas que tocam por aí também, diferentes dessas que vocês escutam hoje, vocês vão entender que essa música que eu estou tocando aqui agora faz parte do patrimônio histórico mundial. Né? É o Tema de Lara. Eu sou louco por música, acho a música, a boa música, eu acho muito interessante. Espero que vocês comecem a gostar. Então, desejando a vocês que vocês estejam com muita saúde, muita paz e muita felicidade, vamos dar continuidade na nossa aula sobre patrimônio histórico mundial. Ok? Vamos desligar aqui. Então, pessoal, o patrimônio mundial, ou ainda patrimônio da humanidade, certo? Ou patrimônio da humanidade é uma região ou área que venha a ser considerada pela comunidade científica, né, de inigualável e fundamental importância para a humanidade. Professor, o que o senhor falou? Vou tentar passar para vocês, afinal, eu sou professor, eu tenho que explicar para vocês o que é isso, né? Resumindo, turminha, todo local, tá, no mundo em que algo de muito importante aconteceu ali, que aquele local serviu de espaço para uma situação importante da humanidade, né, que os cientistas consideram esse local como inigualável, ou seja, que não tem nenhum igual a ele no mundo, né? Certo? Mesmo que ele não tenha significado, mas que ele tem uma forma de ser, uma beleza tão importante, tão extraordinária para a humanidade, tá? Esse local é chamado de patrimônio, né, mundial, ou patrimônio da humanidade, ou ainda de patrimônio da humanidade. Ok? E hoje nós vamos fazer uma pequena viagem por alguns desses lugares. Tá? Ok? Pessoal, posso dizer para vocês que tem lugares belíssimos. Belíssimos, belíssimos mesmo que nós vamos estudar hoje, tá bom? Vamos lá, deixa o computador aqui trabalhar. Bora trabalhar, computador? Tá lento, rapaz, lento. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que agora ele vai.
Eu vou citar para vocês aqui alguns dos patrimônios mundiais, tá? Ok? Eu vou mandar para vocês as imagens, mas depois, se vocês tiverem mais curiosidade ainda de outros patrimônios da humanidade, vocês podem pedir para o papai, para a mamãe, para um adulto, tá? Acessar a internet, certo? Para que vocês possam conhecer outros patrimônios históricos da humanidade, ou somente patrimônio da humanidade. O primeiro, pessoal, que eu tenho que falar para vocês é o Taj Mahal. O Taj Mahal fica na cidade de Agra, na Índia, e deve ser um dos patrimônios da Unesco mais famosos e mais icônicos, mais belos, mais diferentes que existem no mundo. Vou mandar a foto dele para vocês. Outro patrimônio histórico fascinante é a Grande Barreira de Corais da Austrália, né? Pessoal, são milhares de quilômetros, né, de corais que existem na Austrália. Infelizmente, esses corais estão sendo... Professor Marcos, o que são corais? São seres vivos que nascem, tá, nas pedras dentro do mar. E eles ajudam a manter a vida na Terra. É ali que muitos animais maiores vão em busca de alimento, como peixes menores e outros animais, para que eles possam se alimentar. Outro grande patrimônio histórico da humanidade, pessoal, tá? É o Grand Canyon. Gostaram da minha expressão? Grand Canyon. Vocês também vão aprender sobre ele. Que fica lá nos Estados Unidos, né? Tem a Ilha de Páscoa, que fica no Chile. A cidade de Petra, como o nome já diz, ó, cidade de pedra, né? Petra significa... Olha que descoberta que eu fiz agora. Petra significa pedra, né? Certo? Angkor Wat, no Camboja. São palavras até difíceis de dizer, mas é porque são de origem, né? As palavras são de origem desses países. Sesc Krumlov, na República Tcheca. E a cidade de São Petersburgo, na Rússia. São alguns dos lugares maravilhosos que nós vamos conhecer, alguns dos patrimônios mundiais que nós vamos conhecer hoje. Legal? Vamos ver aqui. Mas vamos lá, um pouco mais de definição sobre patrimônio, né? Então, um patrimônio da humanidade é um local considerado valioso para todo o mundo. Sim, mas para isso, pessoal, é preciso ter sensibilidade, né? É preciso começar a olhar aquele lugar e ver a beleza dele, a importância dele para o planeta e para nós. Então, um patrimônio da humanidade é um local considerado valioso para todo mundo, independente de onde ele está localizado. Quem diz assim que esse local é um patrimônio histórico mundial ou um patrimônio mundial, pessoal, é a Unesco, tá? A Unesco, ela é uma organização, né? É uma instituição da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura, tá? Ou seja, é um grupo gigantesco, né? É como se fosse, vocês não sabem ainda o que é uma organização, mas uma organização é como se fosse uma empresa. Só que ela não tem fins lucrativos, ela não visa dinheiro. Ela visa o quê? Estudar os ambientes, os locais mais importantes do nosso planeta, aqueles que são mais importantes para a humanidade, os mais belíssimos, aqueles que representaram muito para a história da humanidade, e aí esses cientistas vão lá dizer, aquele ali pode ser considerado um patrimônio mundial. Legal? Então, o patrimônio é classificado em cultural, natural ou misto, né? Professor Marcos, o que é uma coisa
cultural. Bom, cultural, o nome já vem de cultura, certo? Então, preste atenção. A palavra a palavra cultura, ela tem uma definição. Então, preste bem atenção para nunca mais esquecer. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz e que é passado de geração para geração. Então, quando eu falo em cultura, eu posso citar a cultura material e a cultura não material. Cultura material é aquilo que o ser humano produz, certo? E que pode ser palpável, você pode pegar. Por exemplo, tá? Por exemplo, ó, eu tenho aqui um chaveirinho de galinhazinha, ó, tá aqui, né? Então, quando um chaveirinho desse aqui começa a ser produzido, ele é palpável, você pode pegar. E ele começa a fazer parte da vida de toda a sociedade, então se diz que é um patrimônio cultural, faz parte da cultura material. Legal? Ok? Muito bem, aquilo que se pode pegar. Legal? Muito bem. Então, existe a cultura material, é aquilo que existe, que o ser humano produz, como o quê? Como objetos, tais como roupa, como brincos, então, colares, né? Adornos, calçados, objetos que o homem cria dentro de casa, para utilizar dentro de casa e ou fora também, tá? E que é passado, ensinado de pai para filho. Então, é uma coisa cultural, material. E imaterial, por exemplo, o que é, professor Marcos? Ó, uma lenda, né? Existem histórias que são contadas no mundo, em vários lugares do mundo, que são patrimônio histórico da cultura imaterial. Certo? Então, por exemplo, quem aqui nunca escutou a historinha do Lobo Mau, né? Chapeuzinho Vermelho Lobo Mau? É um patrimônio histórico mundial. Né? Tem uma importância para a história da humanidade. Quem nunca escutou? Se tornou coisa importante. Tá? Então, deu para entender uma história, uma dança, tá? Uma lenda, podem se tornar patrimônios históricos da cultura não material. Então, o patrimônio histórico também pode ser, o patrimônio mundial também pode ser natural, né? Ou seja, o que é uma coisa natural? Que a natureza, por si só, criou. Né? Por exemplo, o percurso de um rio gigantesco, as cataratas do Iguaçu, aqui no sul do Brasil, né? São quedas gigantescas de água. Naturalmente, é um patrimônio histórico mundial. Tá? É um patrimônio mundial. Milhões de pessoas vão até o Paraná, né, em Foz do Iguaçu, para ver as cataratas do Iguaçu. Certo? Que foi naturalmente a natureza que moldou aquilo, né? E tem o patrimônio mundial misto. O que é um patrimônio mundial misto, professor Marcos? É aquilo que a natureza criou, mas que o homem também interferiu naquele local. E podem ter certeza que existem coisas belíssimas. E nós, como cidadãos do mundo, certo? Nós temos que aprender o que são, o valor que eles têm para a humanidade, a importância que eles têm e a importância que se tem em mantê-los, em preservá-los, para que nós possamos admirá-los e que as próximas gerações possam também aprender a admirá-los, preservá-los e sempre que possível visitá-los, porque é uma maravilha. Eu sonho muito em conhecer muitos lugares, né? Eu já fui em um lugar muito bonito aqui no Brasil, chamado Chapada Diamantina, né? Tem um cânion lá, uma região muito grande, muito bonita também, né? Que é um patrimônio natural do Brasil, certo? E outros lugares que existem no Brasil. Aqui no Ceará, eu era desde criança que eu era louco para conhecer a cidade de Quixadá.
Então, em Quixadá existem montanhas gigantescas, né? Em que você pode ir, lá você vai verificar, né? Lá tem uma imagem que a natureza criou, que parece uma rocha gigantesca, que parece uma galinha choca, uma galinha chocando os ovos, né? Então, a pedra da galinha choca, né? Então, tem os monólitos, é uma coisa maravilhosa, que você começar a viajar, você vai ver como é importante manter isso, certo? E cuidar para que outras gerações, né? Professor Marcos, o que são outras gerações? Olha, pessoal, o professor Marcos é de uma geração, eu já tenho 53 anos, né? Aí, depois de mim, já nasceram meus filhos, minhas filhas, né? Melhor dizendo. E vocês nasceram filhos dos pais de vocês. Quando vocês ficarem adultos, vocês vão casar, né? Vai chegar um meninozinho que vai se tornar um homem e uma menina que vai se tornar uma mulher daqui a alguns anos. Eles forem mulheres, aí vocês vão casar e vão ter filhos. E aí vão formar uma nova geração. E já pensou, se nós não cuidarmos do patrimônio mundial, do patrimônio local, será que seus filhos vão conhecer tanta coisa bonita que existe no mundo hoje? Não. Por isso é importante a aula de formação cidadã, para que vocês possam entender que os patrimônios mundiais, como os patrimônios locais, devem ser preservados. Legal? Muito bem. Então, de novo, os patrimônios mundiais, eles são o quê? Classificados em cultural, né? A cultura material e imaterial, o patrimônio natural, que é aquele que naturalmente foi formado pela natureza, que é a coisa mais linda que existe no mundo, e o patrimônio misto, né? Que é o quê? Uma mistura, como o nome já diz, uma mistura do que é natural com uma adaptação do ser humano. Legal, turminha? Deixa eu ver aqui. Bom, um local listado como patrimônio mundial ou patrimônio da humanidade é o reconhecimento feito por quem? Conferido por quem? Pela Unesco, já falei para vocês, né? Ok? Que ele tem uma importância única para o mundo e a humanidade. E obriga-se a estabelecer salvaguardas para garantir sua preservação para as gerações futuras. Foi tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Então, esses locais são importantes que as pessoas conheçam para que elas possam guardar, salvar, manter esses patrimônios, certo? Para que a geração dela, no caso da nossa geração agora, minha geração, possa apreciar e as outras gerações futuras também possam apreciar. Por isso que é importante conhecer, saber o que é um patrimônio mundial, né? E, além disso, existem os patrimônios locais também, que é importante preservar. Certo? Mas hoje nós estamos falando de patrimônio mundial. Legal? Bom, receber o título de patrimônio mundial da Unesco significa que o lugar escolhido possui muita importância para a história e cultura local. Os lugares reconhecidos ao redor do mundo são educacionais, é isso que eu estou falando para vocês hoje, certo? Que eles têm caráter, têm importância de educação, se você andar por eles com uma pessoa, e eu pretendo fazer isso com vocês, né? Pretendo levá-los para esses patrimônios históricos locais, né? Quem sabe, eu sonho de um dia poder levá-los para ambientes mais distantes ainda, para que vocês possam conhecer quanto é belo, né, a natureza, certo? Quanto a natureza criou situações para que nós possamos ver cada vez lugares melhores, tá bom? Tá? Então, o patrimônio histórico, ele é importante, porque ele tem importância educacional, cultural, científica e fisicamente importante, além de fazerem parte da lista de lugares mais procurados pelos turistas no mundo. Hoje, pessoal, tem mais ou menos 1.000 locais tombados, ou seja, registrados, né, protegidos pela Unesco.
E como eu gostaria de poder conhecê-los. Fisicamente, é um sonho meu. Talvez eu acho que eu nunca pudesse conhecer. Ah, não, depende, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia conhecer. Nem que eu passasse só um dia lá, 2 dias, 3 dias, eu ia conhecer ainda. Mas seria muito importante para que todos nós pudéssemos conhecer, para ver a importância de aprender o quanto eles são valiosos para a humanidade. Legal, pessoal? Show de bola? Muito bem. Beleza, né? Então, hoje, eu vou fazer uma revisãozinha aqui agora, tá? Deixa eu passar aqui novamente. Bom, eu vou só dar uma pequena introdução aqui, tá? O primeiro patrimônio histórico que eu vou mostrar para vocês é o Taj Mahal. Só é um palácio gigantesco que fica lá na Índia. Fica na cidade de Agra, na Índia. E deve ser um dos patrimônios da Unesco mais famosos e icônicos do mundo. Porque é icônico, essa palavra icônico significa assim, diferente, impactante, né? Certo? Ele foi construído no início do século XVII. Esse incrível mausoléu de mármore é um prédio gigantesco feito todo de mármore. Mármore é uma pedra belíssima, tá, pessoal? Que atrai uma enorme uma quantidade de visitantes por todos os anos. Tá? É um lugar belíssimo, Taj Mahal. Belíssimo, 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 belíssimo. Tá? Temos também aqui a Grande Barreira de Corais, na Austrália. Melhores atrações da Austrália. A Grande Barreira de Corais possui, olha só, pessoal, mais de 2.300 quilômetros de extensão e passa por mais de 900 ilhas. Pessoal, 2.900 quilômetros de extensão, pessoal, é quase, imagina só, você sair daqui e lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, mais ou menos, dá mais ou menos essa distância. Só de corais, pessoal. Belíssimo no fundo do mar. É de extensão, de comprimento, mas também de largura ou imensidão. É um patrimônio belíssimo, tá, pessoal? Deixa eu ver o que tem mais aqui para vocês, né? O Grand Canyon fica no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e é uma das atrações naturais mais famosas de todo o país e de todo o mundo. É uma belíssimo, 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 belíssimo. Tá? Temos aqui a Ilha de Páscoa, que é um lugar de bastante interesse para os arqueólogos e historiadores. Professor Marcos, o que é um arqueólogo? Um arqueólogo é um cientista que estuda arqueologia. O professor Marcos não me explicou nada, vou explicar para vocês. A arqueologia é a ciência que estuda os seres humanos através do quê? Dos objetos que ele utilizou durante toda a vida, aqueles objetos que ele construiu. Né? Então, na Ilha de Páscoa existem estátuas gigantescas feitas pelo homem primitivo, que os arqueólogos procuram entender qual o objetivo daquelas estátuas de pedra gigantescas, né? Daquele que foi construído ali. Tá, pessoal? Belíssimo isso. E fica lá no Chile, pertinho aqui de nós. Tá? Outro lugar legal, né, é a cidade de Petra, na Jordânia. Favoritos dos viajantes que se aventuram pelo mundo, principalmente pelo Oriente Médio. Petra é uma cidade que foi construída, né, metade dela foi escavada na rocha. Então imagina só, você viajar e você encontrar uma cidade gigantesca construída, feito dentro da rocha, pessoal. É de impressionar. Tanto visualmente como historicamente. Quanto trabalho deu para construir essa cidade, né, pessoal? E ela é belíssima. Eu sou fascinado, e vocês também. Espero que um dia vocês aprendam a gostar disso também. Né? Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, né, tem as Cataratas do Iguaçu. Esse patrimônio, né, ele é na divisa de 2 países, o Brasil e a Argentina.
as Cataratas do Iguaçu são dos pontos turísticos que mais precisam ser visitados em qualquer viagem ao redor da América do Sul. Belíssimo também. Tá, pessoal? Bom, pessoal, logicamente que eu falei para vocês que existem mais de 1000 patrimônios mundiais, certo? Eu não poderia, de maneira nenhuma, colocar em uma aula todos esses patrimônios. Mas já nosso tempo já está passando, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Do quanto é importante para o ser humano e o cidadão saber a importância de um patrimônio mundial, certo? E um patrimônio local, que eu espero levá-los para conhecer esses ambientes importantes da história de Fortaleza, do Ceará e do mundo. E que vocês aprendam a cuidar desses patrimônios, né? Porque eles são importantes para nós hoje, eles já foram importantes para muita gente no passado, né? E vão, se Deus quiser, com a colaboração de vocês, serem vistos ainda por muitos e muitos e muitos e muitos séculos durante toda a vida da humanidade. Ok, pessoal? Então, nesse momento, agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês estejam com muita saúde, tá? Que vocês possam ter gostado de aprender um pouquinho mais sobre o patrimônio mundial e que nós possamos ter outras aulas importantes para a formação do cidadão. A ideia é essa. Eu estou louco para voltar para o colégio novamente, para ter novamente um ambiente escolar, para nós possamos viver, discutir mais sobre esses assuntos maravilhosos, tá bom? Nesse momento, me despeço aqui de vocês, desejando a vocês que, da mesma forma que eu, todos nós estejamos com muita saúde, muita paz e muita felicidade, tá bom? Que Deus nos abençoe, tá bom? Tchau!